Oi, tudo bem? Eu sou o professor Esteu, sou professor... Oi, tudo bem? Eu sou o professor Esteu, sou professor do Estado de São Paulo, professor concursado, PEB1. PEB1 é professor que trabalha com os anos iniciais, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano e assim por diante. E nesse canal aqui a gente produz conteúdo para os anos iniciais e também damos dicas de filmes, dicas de livros, dicas de passeio e assim por diante, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E nesse vídeo de hoje eu quero conversar com você por que alguns alunos preferem uma matéria ao invés da outra. Então fica aí até o final. Nesses 24 anos de sala de aula, eu consigo ver assim, com bastante nitidez, com bastante clareza, aquele aluno que gosta mais de uma disciplina do que da outra, mais de uma matéria do que da outra. Nós temos alunos que de repente gostam e acabam se dando muito bem em português. Aqueles alunos que já vão mais para a área de matemática, ou seja, ele gosta mais de fazer as atividades de matemática. Uma boa parte dos alunos gostam de desenhos, né? Que aí você tem a educação artística. É evidente que nos últimos tempos agora a educação artística, a arte, ela passou por uma certa reformulação. Eu lembro que no início os professores de arte, e aqui não é uma crítica, eu acho que cada momento da história você tem as tendências, mas era mais desenho. Hoje você tem os professores de arte que estudam realmente, que ajudam o aluno a compreender a dimensão que é a parte artística na vida do aluno, e tem aqueles alunos que é a maioria que gosta de educação física. Talvez numa sala, se você perguntar assim, quais os alunos que gostam de educação física, talvez 98, 99% gostam de educação física. Mas por que os alunos gostam mais de uma disciplina do que da outra? Eu vou dizer algumas coisas que eu percebo, não quer dizer que isso é totalmente verdade, pode ser que isso seja também uma opinião pessoal, claro que é uma opinião de alguém que está aí já há mais de 2 décadas em sala de aula. Bom, em matemática, por que meus alunos gostam de matemática? Ou pelo menos no final do ano, boa parte dos alunos saem muito bem em matemática, e tem alguns assuntos de matemática que eles dominam assim de forma fantástica. Eu estou me elogiando, né? Que é a questão, por exemplo, de tabelas, gráficos, essas coisas eles dominam assim com ver a matemática em qualquer ambiente, ou seja, a matemática está presente na vida de todo mundo. A questão de conceito relacionado ao sistema monetário, assim por diante, são assuntos que eu gosto. E aí eu já vou te dar a primeira possibilidade, a primeira resposta. Por mais que o professor seja isento, ou seja, que ele tem que trabalhar todas as matérias, todas as disciplinas, o aluno percebe, o aluno acaba adquirindo, assumindo, não sei como é o termo aí, aqueles assuntos e aquela disciplina que o professor mais gosta, ou seja, aquela disciplina que o professor apresenta com mais vontade, com mais garra. Eu sei que tem professor que consegue trabalhar nos anos iniciais, porque nos anos iniciais, se você sabe, o professor trabalha Geografia e História, que hoje chama de Sociedade e Natureza. O professor trabalha português, matemática, trabalha ciência, então é um professor polivalente, então ele trabalha diversas áreas, e dentro dessas áreas é claro que tem aquela área que o professor se identifica mais, e se ele se identificando mais, ele consegue então fazer com que os alunos gostem mais. Então pode ser, então, a primeira resposta seria essa. De acordo com a forma como o professor trabalha em sala de aula, determinadas matérias, determinados assuntos, o aluno acaba se identificando mais. Na mesma linha, pode ser também que durante a vida escolar do aluno, durante a vida escolar do aluno teve alguma situação, por exemplo, numa aula de língua portuguesa ou numa aula de uma matéria
teve alguma situação em que o aluno ficou desconfortável por N motivos, e aí acabou gerando um distanciamento, não vou dizer que é trauma, que é muito forte, né? Acabou gerando um distanciamento do aluno em relação àquela matéria. Então eu relaciono, por exemplo, o professor, é uma hipótese, tá? O professor chamou a atenção dele num determinado momento, numa determinada época, aconteceu alguma coisa na sala de aula, foi naquela aula, naquela disciplina, enfim, ele criou uma certa distanciamento, né, com relação àquele momento, e aquilo ficou marcado. Pode ser isso também. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande, passei por isso muitos anos, né, para mim superar a questão do idioma, a questão do inglês. Por quê? Porque no momento que eu estava aprendendo, eu fui muito, assim, aconteceu muita coisa ruim, e eu acabei relacionando isso com a matéria em si, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, eu estava no ensino médio, terminando, eu tive professores, foram 4 anos que eu fiz magistério de 4 anos, e durante os 4 anos eu tive professor que era nativo, ou seja, era um professor, inclusive, que ele era da Índia, né? E esse professor, a língua nativa dele, quer dizer, nasceu falando, né, era o inglês, né? Ele falava outras línguas, mas era o inglês. Então eu tive contato com esse professor muito próximo, ou seja, como era um seminário, então ele era o nosso reitor do seminário. Ele era o reitor do seminário e automaticamente ele era o professor de inglês. Eu lembro, por exemplo, que em alguns momentos assim, a gente estava almoçando, aquele monte de crianças junto almoçando, criança não, já era jovem, né? E alguns conseguiam falar em inglês com ele na mesa, e eu não conseguia, por essa situação, talvez por causa da minha dicção, enfim, porque eu comecei a estudar tarde, enfim, um monte de situação, e eu não conseguia, então eu me sentia um pouco mal ali, né? Todo mundo almoçando, de repente um aluno, um colega falava inglês com ele, eu respondia, eu ficava ali, como é que fala? Eu ficava boiando, quer dizer, eu perdia o raciocínio, não conseguia participar então da conversa. E isso marcou, e até recentemente eu tinha ainda essa dificuldade de aceitar. Mas alguns alunos, por exemplo, saiu falando, parece que esse vídeo de hoje está sendo uma confissão de terapia, mas teve aluno que saiu falando inglês com tranquilidade aí durante os 4 anos, tá bom? Ou seja, pode ser que aconteceu algum problema e o aluno acaba relacionando aquilo que aconteceu com a matéria. Ou pode ser também, aqui vai, da própria característica do aluno. Então, a primeira possibilidade seria que o professor gosta mais de determinada matéria. A segunda poderia ser que aconteceu algum fato estranho. E a terceira é a que talvez mais pessoas acreditam que seja inato, ou seja, a criança já nasce com essa característica de gostar mais de matemática, ou gostar mais de português, gostar mais de ciência e assim as outras disciplinas. Ou seja, ele se identifica mais porque isso é próprio dele. Ele tem um raciocínio mais lógico, ou seja, então ele vai mais para a área das exatas. Ele tem um raciocínio assim mais para de humanas, mais analítico, analisa as coisas, então ele vai mais para história, geografia e assim por diante. Ou seja, isso é próprio dele, ok? Eu não sei se fica difícil de entender ou se eu conseguir fazer você entender aquilo que eu estou tentando dizer. Mas de qualquer forma, deixa aí nos comentários qual a disciplina que você mais gosta. Se você mais gosta de português, matemática, geografia, ou história, ou química, ou física, se é que você está no ensino médio. Ou seja, qual área que você mais gosta, ou é desenho, ou é educação física, enfim, qual que é a disciplina, a matéria que você mais gosta. Deixa aí nos comentários, a gente vai trocar uma ideia, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, estamos chegando aí ao número de 3.000 inscritos, é a nossa meta, então, nossa meta esse mês ainda, então se inscreva aí no nosso canal. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, fui, tchau!